o espetacular capítulo no qual Krishna revela a sua forma universal, né, para Arjuna. Então, nós vamos agora continuar, né, esse diálogo transcendental e extraordinário entre Shri Krishna e o arqueiro Arjuna. Vocês devem se lembrar alguma coisa relativa ao Mahabharata. Vamos fazer um pequeno flashback. Nós estamos no campo de batalha de Kurukshetra, dentro da realidade material, testemunhando a visão que Sanjaya tem, né, desta cena que realmente ocorreu há mais de 5.000 anos atrás. Na verdade, nós devemos compreender que quando Deus se manifesta, a sua manifestação é absoluta. Portanto, Krishna jamais deixa o mundo material, pois ele não está sujeito ao tempo. Por um lado, Deus está sempre nas cidades onde ele se manifestou na Índia. Porém, ele está encoberto pelas páginas dos dias. As horas se manifestam dentro do universo material de uma maneira que se assemelharia a caixas, a salas, a páginas. O tempo, na verdade, é como uma das coberturas da potência material do Senhor. Então, a cada minuto que passa, uma página da realidade cobre aspectos do passado e nos leva adiante, rumo ao presente, né? Dentro do presente, rumo ao futuro. Isso é algo que acontece literalmente, é explicado nos Vedas. O próprio Krishna Chaitanya Mahaprabhu, quando Deus se manifesta como o avatar dourado, ele dança em público diante dos seus devotos, e aqueles que têm fé e devoção firme no Senhor recebem dele a bênção e a capacidade de enxergar os seus movimentos dentro do tempo. Portanto, eles não vão ver mais um único avatar dourado se movimentando, mas eles veem como uma projeção de cinema na qual todos os movimentos da dança de Chaitanya Mahaprabhu, será um dos temas das nossas aulas futuras. Eles veem todos os movimentos da dança de Chaitanya Mahaprabhu no espaço, como quem folheia um livro e consegue enxergar, ou como quem expõe diante de si os fotogramas de um filme. Então, todas as imagens da dança de Mahaprabhu no tempo e no espaço são reveladas aos devotos puros desta manifestação de Krishna. Isso está contido na literatura védica, né? Eles estão enxergando a dança dentro do tempo, sem mais a prisão da visão material que os homens têm, relativas somente ao presente. Isso está descrito na literatura védica também de outras formas. Nós já explicamos que a teoria da relatividade do Einstein, né, a ligação entre tempo e espaço, está contida nas páginas do Mahapurana, o Srimad Bhagavatam, né, o texto principal relativo à devoção a Deus. Muito bem. Então, vamos entender como é que acontece isso. Nós acabamos de ver na aula passada, não é? Esta mesma, digamos, estrutura revelada de uma maneira mais potente. Não estávamos falando somente do tempo, né? Quando Arjuna vê todas as formas universais, são formas manifestadas na matéria, que derivam da criatividade e da potência do absoluto. Portanto, os corpos de todos os avataras, a órbita dos planetas, portanto, também a forma dos semideuses e das entidades obscuras dentro do universo material, não é? Arjuna vê Krishna com bocas de fogo, né? Ele vê os elementos abertos ao seu redor. Digamos que a ordem de composição do quadro, vocês estavam me ouvindo? A ordem de composição do quadro da realidade
ela foi aberta para Arjuna e ele viu todos os componentes formais, estéticos, com os quais Deus manifesta e personifica, tá, personagens para si próprio e tanto para os semideuses, tanto os próprios... Então, nós estamos enxergando dentro da realidade material, no capítulo precedente, todas as formas, todas as estruturas, todos os corpos com os quais Deus vai regular o milagre da existência. Por que nós deveríamos imaginar que tudo... Hare Krishna, nós vamos começar então novamente esta aula sobre o 10º, estamos agora no 12º capítulo do Bhagavad Gita. Eu espero com todo o coração que vocês tenham tido tempo. Muito bem. Nós estamos aqui explicando agora o 12º capítulo. Eu gostaria de pedir que vocês, aqueles que não ouviram a aula passada, na aula passada nós passamos pelo clímax do Bhagavad Gita. Eu proponho, digamos assim, o clímax estético do Bhagavad Gita, né? Eu proponho que todos vocês escutem a aula passada. Na aula passada nós mostramos, né, nós lemos o momento em que Krishna revela a Arjuna todas as formas com as quais ele manipula e manifesta, gerencia, protege e nutre a manifestação cósmica. Não é? Então, Arjuna vai ter a visão da universal de Deus. Digamos assim, provavelmente a cena, um dos capítulos mais espetaculares de toda a literatura védica. Então, peço mais uma vez que aqueles que não ouviram a aula passada escutem. E nós estávamos explicando agora, não é, que as manifestações de Deus, elas são absolutas. Portanto, se no tempo material, dentro do tempo material, nós temos a impressão, por exemplo, de que a sala onde nós estamos hoje não contém os acontecimentos da mesma sala, do mesmo apartamento de ontem, da mesma casa de ontem. Mas isso é como uma predisposição dentro do espaço, dentro do cosmos, para a organização da vida. O tempo vai acontecer estruturalmente dentro do espaço e vai organizar o dia de hoje como um novo espaço, uma nova chance, uma nova forma da misericórdia para que os seres humanos possam evoluir e compreender Deus. Então, se nós pudéssemos enxergar o tempo assim como alguns semideuses conseguem, como é descrito na literatura védica, nós enxergaríamos o nosso corpo levantando da cama e todos os movimentos que nós fizemos dentro do apartamento, dentro da nossa casa, até nos sentarmos para assistir à aula. Isso está contido dentro da realidade material. Portanto, nós podemos compreender que a presença de Deus na matéria... Muito bem. Então, para começarmos, eu vou pronunciar o mantra que nos conecta aos Vaishnavas. Om Agyanati Mirandasya Gyanan Janan Shalakaya Chakshurum Militam Yanatajmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Muito bem. Em nome de Gurudeva, nós vamos continuar aqui dando esta aula. Então, Deus está sempre dentro do tempo material de forma absoluta. Quando Krishna vem à cidade de Vrindavana, quando há a manifestação, né, de Deus dentro da matéria, é comum nós escutarmos dos Vaishnavas a esse respeito, a respeito da vinda de Krishna, que ele está lá, que a Vrindavana transcendental existe eternamente, que nós não conseguimos enxergá-la. O que é que isso significa? Isso significa que as páginas do tempo estão encobrindo, literalmente, na sua estrutura material, uma manifestação eterna de Deus.
Deus está sempre tocando o solo sagrado da Índia, apesar das coberturas que, na realidade material, a Índia vai atravessar durante a Era de Kali, como nós já comentamos. Muito bem. Então, Arjuna teve esta visão da forma universal de Deus e vai perguntar a Krishna algo que leva o seu conhecimento a um nível superior. Ele vai dizer, no primeiro verso do 12º capítulo, na aula passada nós fizemos o 11º capítulo, ele vai dizer, vai perguntar, quais são considerados mais perfeitos, Krishna? Arjuna pergunta. Entre os devotos que estão constantemente ocupados em sua adoração, em sua forma humana original de Shama Sundara. Nós já explicamos que Deus possui todas as formas, e ele tem uma forma transcendental original, que é, digamos, o arquétipo com o qual são construídos os corpos humanos. Esta é a forma de Shama Sundara, Krishna Shama Sundara. Então, entre os devotos que estão constantemente ocupados em sua adoração na forma pessoal transcendental, com devoção exclusiva, e aqueles que adoram o Brahman impessoal, ou seja, o Espírito, que também é Deus, sem qualidades, a forma que Deus manifesta, paralela ao mundo espiritual, na qual ele existe sem forma física, sem qualidades, ele existe como potência absoluta, mas não manifesta, digamos assim, em formas, estruturas e qualidades, como nós podemos compreendê-lo através da literatura védica, na personificação eterna de Shri Krishna Govinda. Muito bem. Entre estes e aqueles, qual deles conhece melhor o yoga? Qual deles conhece melhor a reconexão com Deus? Krishna vai responder a esta questão. Não é? Então, aqueles que se ocupam em meditar em Deus na sua forma impessoal são chamados de impersonalistas. Então, nós vamos novamente elencar os grandes braços da filosofia indiana. Nós temos os Vaishnavas, que é aqueles que compreendem que Deus tem uma personalidade eterna, que Deus tem um eu absoluto. Krishna. Muito bem. Existem, então, também os impersonalistas, que acreditam em Deus, eles não são ateus. Eles acreditam em Deus, mas eles se dedicam à adoração da forma não qualitativa de Krishna. Já está explicado em toda essa literatura que esta forma, este brilho transcendental sem qualidades, é a refulgência, são os raios emitidos pela forma original de Krishna. Portanto, eles existem paralelamente e ambos são, digamos assim, manifestações de Deus. Porém, o próprio Krishna nos convida a meditar na sua forma pessoal, pois é assim que ele se relaciona com as almas. Não é que esta forma de Deus, como nós imaginávamos antes, a maioria das pessoas nasce no Ocidente tendo uma vaga noção de Deus da forma impersonalista. Ela não exista. Esta forma existe. Porém, para darmos prazer a Deus, para nos relacionarmos com Deus, nós temos que meditar na sua forma original. Muito bem. Então, aquele que pensa sempre em Krishna dentro de si é considerado o mais perfeito, vai precisar a literatura védica. Né? Krishna vai deixar clara a sua própria posição. Né? E Arjuna também vai dizer, olha, eu estou apegado à sua forma como eu a vejo. Né? Tanto é que quando ele viu a forma transcendental, né, no final da aula passada, ele cai de joelhos vencido por estas manifestações estéticas, astrais, físicas, não espirituais, né? Arjuna não vê os universos espirituais, ele vê as formas materiais de Deus, né? No 11º capítulo. Muito bem. Então, Arjuna cai de joelhos, né? E pede para que Krishna se manifeste na forma de Krishna Shama Sundara, né? Ou seja, Krishna na sua forma original,
que é a origem, como nós já explicamos, que é a fonte do arquétipo com o qual são construídos os corpos humanos. Uma vez eu me lembro de uma aula de um grande professor de biologia, né? E ele falava sobre a natureza, etc., e em um determinado momento, projetando um vídeo, ele fala, e eis aqui a obra-prima de todo o universo, e apareceu um corpo humano dentro da tela na qual nós estávamos assistindo e acompanhando a aula. Ele disse, não existe em toda a realidade material uma máquina mais harmoniosa e mais perfeita. Nós já explicamos para vocês que o próprio Krishna determina que a forma mais doce que existe dentro da existência é a forma humana, mesmo porque as formas divinas, né, Deus com infinitos rostos e braços, estrelas, fogo, pássaros, simultaneamente se manifestando, assim como nós podemos conceber o próprio Vishnu Narayan, coberto de joias transcendentais, é colossal e impõe um respeito, uma devoção, né, uma adoração imediata àqueles que têm o darshan, ou seja, a visão de tal forma. Krishna determina que, para o contato íntimo com ele, a forma humana é mais propícia, pois ela é doce. E por que ela é doce? Porque ela é limitada, né, em algumas características. Né? Nesta forma, Deus não manipula todas as formas da realidade simultânea com infinitos braços, infinitas mãos, infinitas capacidades de gerenciar a realidade. Mas ele se apresenta num eu pessoal e íntimo. A nossa forma, a forma que na matéria é tida, né, segundo semideuses e entidades demoníacas dentro do cosmos, como inferior, como a forma relis, forma humana, do outro lado da realidade, na existência transcendental, ela é a maneira com a qual as almas se relacionam intimamente com Deus. Nós já explicamos isso, né? A Arjuna não está apegado ao Brahman impessoal, ou seja, ao espírito que é simultâneo, decorrente de Krishna, mas é também uma das manifestações de Deus, né, na sua forma impessoal. Mas ele quer saber de Krishna se o seu apego à personalidade de Deus, que ele consegue enxergar na matéria, pois ele está manifestado dentro do tempo material no momento em que Krishna está se exibindo dentro do planeta Terra, está dando a todos nós a misericórdia da sua presença, se isso realmente é seguro. Srila Swami Prabhupada comenta, Arjuna não está apegado ao Brahman impessoal e quer saber se sua posição é segura. A manifestação impessoal, seja neste mundo material, seja no mundo espiritual, dificulta a compreensão de Deus. Como é que nós podemos nos relacionar com um Deus que não tem forma, que não tem qualidades, que não se comunica e que é simplesmente um infinito espiritual? Nós somos convidados pela literatura védica a nos relacionarmos com um outro aspecto de Deus, Bhagavan, a forma opulenta do Altíssimo, que possui toda a beleza, toda a glória, como nós já explicamos. Então, ele está perguntando isso para Krishna, e Krishna vai responder, aqueles que fixam suas mentes na minha forma pessoal e sempre se ocupam em me adorar com uma fé forte e transcendental, são considerados por mim como os mais perfeitos. E é fantástico esse por mim. Como nós já explicamos, né, Krishna vai relativizar a própria opinião. Ele diz, eu acho isso. Eu, uma pessoa, dentre as pessoas que existem, acho isso. Nós sabemos que ele é a pessoa suprema. Nós sabemos que ele é a fonte de todos os outros indivíduos e que isso o torna Deus. Mas como é que nós vamos ouvir dele uma reles opinião? Porque ele se considera simultaneamente e principalmente uma pessoa. Krishna tem um eu, ele é o eu original. Portanto, ele tem opiniões próprias, preferências.
determinações. Na verdade, o papel de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que realiza os mundos, nós já explicamos isso, não é manifestado pelo Mahavishnu, é uma expansão de Krishna sucessiva, externa ao mundo transcendental, de certa maneira, porque está fora dos planetas espirituais, digamos assim, das realidades espirituais, é quem vai interpretar o papel do Criador. Ele está subordinado a Krishna, mas Krishna, o eu íntimo de Deus, de certa maneira independe de ser o absoluto, de ser o todo-poderoso. Ele quer ser simplesmente quem ele sempre foi, a pessoa do infinito, aquele que seduz todas as almas, aquele que se relaciona intimamente, diretamente, com as almas que foram liberadas e que atingiram este nível da realidade transcendental. Nós já explicamos isso, é como se nós em casa, nós não queremos andar de terno e gravata e sermos fotografados pelas pessoas que vêm e aplaudidos quando nós saímos da cozinha para voltar para a sala. Seria desconfortável, não é? Então, Krishna, no seu íntimo, no seu eu pessoal, não deseja manifestar as formas absolutas, nem aquelas materiais, tanto é que Arjuna é a única pessoa, ele diz, você é o único ser humano que jamais viu tudo isso. Nós ouvimos Krishna dizer isso na aula passada. Pois ele não tem nem o desejo de mostrar isso. Ele faz isso de maneira didática para Arjuna, para que todo o universo material, depois, lendo o Bhagavad Gita, possa ouvir falar deste momento específico dentro da realidade material. Não é? Então, Krishna diz claramente que aquele que se concentra na forma pessoal de Deus, deve ser considerado o mais perfeito em yoga. E o que é, na verdade, o yoga mais elevado? É a reconexão com o absoluto. Aqueles que adoram plenamente o imanifesto, verso 13 e 4. Aquilo que está além da percepção dos sentidos, aquilo que penetra tudo é inconcebível, imutável, fixo e imóvel. A concepção impessoal da verdade absoluta, controlando os vários sentidos e sendo equânime para com todos, tais pessoas ocupadas em prol do bem-estar de todo o mundo, acabarão me alcançando. Porém, a literatura védica vai precisar que tais yogis, que meditam em Deus na sua forma não qualitativa, alcançam uma fusão com esta mesma realidade. Eles vão se fundir no oceano do espírito infinito, perdendo a própria identidade e perdendo a relação com a identidade suprema de Krishna. Há como uma fusão dentro do oceano do espírito, na qual nem a entidade absoluta de Deus e nem a entidade pessoal individual da alma vão estar manifestadas. Esta é uma das formas da liberação. A alma pode atingir esta liberação. Tal liberação, porém, segundo os mais elevados Vaishnavas, não passa de um serviço ao corpo transcendental de Krishna, pois a alma, naquela posição, ela vai servir e aumentar o brilho pessoal do corpo transcendental do absoluto. Ela vai fazer parte da refulgência do corpo espiritual de Deus, ainda que não esteja servindo Deus diretamente, em relação de formas transcendentais, com o corpo transcendental servindo ao corpo transcendental do infinito. Então, para aqueles cujas mentes estão apegadas ao aspecto impessoal e manifesto do Supremo, diz Krishna, o progresso é muito mais problemático. Progredir nesta disciplina é sempre difícil para aqueles que estão encarnados. Por quê? Porque como é que você vai meditar em algo que não possui qualidades? O nível de austeridade interna e externa de tais yogis, de tais buscadores, de tais espiritualistas,
é de um rigor extremamente elevado. Muitos deles não falam com os outros humanos. Muitos deles não comem, não se alimentam. Muitos deles não se movem e ficam sentados em posições de yoga imóveis. Muitos deles não pensam e esterilizam a própria capacidade mental para atingir, com a sua neutralidade absoluta, a neutralidade, se sintonizar com a neutralidade espiritual, absoluta, a deles, a dos yogis humanos, no sentido da percepção. Eles neutralizam de forma intensa a própria percepção, para entrar em sintonia dentro da realidade material com outro aspecto espiritual desta neutralidade absoluta, ou seja, o espírito, o Brahman, o oceano indistinto que emana do corpo transcendental de Deus. Qual é o segredo por trás da ideia de controlarmos a mente e controlarmos os sentidos? É uma sintonia. Existem os rádios que estão transmitindo, os canais de televisão que estão transmitindo a realidade absoluta nas suas diferentes formas. Então é transmitido o corpo de Krishna. Krishna chama Sundara. Aquele cupido transcendental que se relaciona com as almas, emanando a música da flauta. É transmitido Vishnu Narayan, com seus infinitos rostos, com suas formas que conjugam os elementos materiais. São transmitidos vários aspectos, os outros avataras. Deus nas formas do Hamsa, do cisne transcendental. Deus como o cavalo transcendental. Deus em suas infinitas concepções. Estão sendo transmitidos eternamente dentro da realidade. A nossa mente deve se equalizar e sintonizar como um rádio, chegar na estação onde nós desejamos ver Deus. Quem é que deseja ver Deus na sua forma impessoal? Vai se sintonizar com esta forma na realidade transcendental através das suas ações, através do seu yoga. Aqueles que desejam conhecer Krishna na sua forma arquetipal, na sua forma original, na forma que dá origem aos corpos humanos, ao milagre do corpo humano, como dizia aquele professor de biologia. Imaginem um corpo humano de beleza absoluta. Imaginem um corpo humano que sempre existiu. Imaginem um corpo humano que jamais perece. Imaginem um corpo humano na forma de um adolescente eterno que emana música. Esta forma é Deus. O que nós atingiríamos numa forma humana de beleza absoluta e imperecível? Está explicado na literatura védica. Nós também possuímos esta forma transcendental. Quando a nossa mente se purifica de desejar mundos materiais, nós vamos estar em sintonia com esta nossa forma, caso a música que nós estamos transmitindo dentro da nossa mente, do nosso coração, seja a mesma música que está sendo tocada nesta determinada realidade, ou seja, o devoto e Krishna, ou o yogi e o Brahman, ou aquele que ama Deus na sua forma como Narasimha, como o leão transcendental, e o Senhor Narasimha. Não é? Krishna, ou o devoto de Vishnu e Vishnu. Estas nossas vontades vão depender do quê? De como a nossa alma é eternamente construída. Nós já temos desejos específicos de nos relacionarmos com Deus em determinadas formas. Aqueles que hoje, na realidade material, estão ouvindo falar sobre Krishna e se aproximam de Deus nesta filosofia, neste canal, neste rio de conhecimento, são eternamente as almas que já podem desejar isso, pois nós somos construídos para atingir esse objetivo. Se nós estivéssemos encarnados ouvindo falar sobre Rama, o príncipe Rama, e buscando uma bhakti, um processo de devoção para esta forma de Krishna,
é porque nós já estaríamos encarnados no momento, no tempo, no espaço adequado para despertarmos para esta nossa forma. Aí nós temos que entender que o tempo eterno sempre existe, nós já estamos, digamos assim, em potência como formas transcendentais eternas capazes de nos comunicar com Krishna. Mas a nossa consciência está caída dentro do mundo material, num aspecto da ilusão. Então é como se nós fôssemos nadar em direção a Krishna. E como é essa natação? Ela é feita através das emoções internas. Nós vamos vibrar, como dizem o pessoal da New Age, só que nós vamos, na verdade, pronunciar o Mahamantra, nós vamos chamar por esta realidade eterna e nós vamos começar a compreendê-la, a vê-la, a senti-la. E, vida após vida, nós vamos nos aproximar daquele centro, daquela meta, daquele objetivo. Portanto, os impersonalistas não são nós. Nós nunca fomos atraídos por esse aspecto. E se jamais em alguma vida passada, em algum universo passado, nós atingimos este percurso, nós estávamos iludidos por um dos percursos filosóficos existentes dentro da realidade material. Como é que nós podemos compreender isso? Segundo os Vedas, há místicos transcendentais que atravessam o universo espiritual rumo ao universo material e cruzam este oceano gigantesco de brilho sem fim, no qual as almas podem se fundir com a essência de Deus na sua forma não pessoal. E ao cruzar estes oceanos, estes sábios transcendentais tocam as almas que chegaram até aquele ponto para que elas se precipitem na matéria novamente, num outro universo, numa outra manifestação, e tenham novamente a infinita chance de se purificar e de desejar comunicar-se com a forma transcendental de Krishna, caso as suas formas originais, a semente que está dentro daquela alma, daquela fagulha de consciência, seja eternamente um habitante de Goloka Vrindavana, desta ilha transcendental, desta forma da eternidade, onde Krishna manifesta o seu eu, de características originais e similares à humana. É óbvio que as características de Krishna são superiores à nossa. Ele é a pessoa original. Nós somos o Xerox, não é que ele é como um homem, é o homem que vai se assemelhar às formas transcendentais de Deus como Krishna. Muito bem. Então, vamos continuar aqui. Contudo, aqueles que controlam completamente seus sentidos, e alcançam o Brahman, também me alcançam, mas nesta forma impessoal. Vamos ler o comentário de Srila Sridhar Maharaj. Sridhar. Para a gente aprender o nome dos Vaishnavas, o segredo é repetir. Srila Sridhar Maharaj. A declaração do Senhor de que os adoradores do Brahman também me alcançam não deve ser mal interpretada, significando que os impersonalistas estão no mesmo patamar dos devotos. A devoção amorosa é algo, e a devoção impessoal é diferente. A chave de como os impersonalistas também podem alcançar Krishna foi oferecida nos escritos de um Vaishnava extremamente brilhante e elevado, chamado Bhaktivinoda. Bhaktivinoda Thakur explica: uma pessoa pode progredir no caminho da ação até o estágio da meditação, como é descrito nos 6 primeiros capítulos do Gita. Nessa altura, ela pode passar por grandes dificuldades na busca pelo Senhor, pelo caminho do impersonalismo, pois é muito difícil atingir esta vibração de inatividade. Para que tais pessoas consigam atingir
Deus na sua forma não qualitativa, eles precisam zerar a própria qualidade individual, como nós estamos explicando. Então, Bhaktivinoda Thakur vai continuar explicando. Quando progride rumo ao estágio de dedicar-se a realizar trabalhos que beneficiem os outros, a pessoa pode, por outro lado, obter a oportunidade de prestar serviço a um devoto puro, a se conectar com um devoto puro, com um grande Vaishnava. O que significa esse prestar serviço? Nós já explicamos. Às vezes, ouvir a aula de um grande Vaishnava, né, como meu Gurudeva, ou como outros Vaishnavas que ensinam os Vedas de maneira perfeita, já é uma forma de serviço. Nós estamos usando os nossos tímpanos, a nossa audição, para servirmos a Deus, ouvindo este que é considerado o eco da flauta de Shri Krishna. A aula de um verdadeiro Vaishnava, eu não estou falando da minha aula, mas a aula de alguém que realmente tem conhecimento perfeito, é como um eco da flauta de Deus. Aquilo que é explicado, a maneira como aquilo que é explicado, a ética que transparece a cada frase desta declaração de amor que o Vaishnava faz para Deus em voz alta. É encantadora, tal como um eco literal desta música que atrai as almas, na realidade transcendental, e aqui na Terra, como nós já explicamos em algumas aulas passadas, quando as almas escutam, né, a doce flauta de Krishna e atravessam a floresta e a noite da Índia, ultrapassando tigres, rios, perigos, nuvens, né, e encantos, né, não só de perigos vive a floresta de Vrindavana na época em que Krishna se manifesta, para encontrar-se com o próprio Deus manifestado na forma do Cupido transcendental, Shri Krishna Govinda. Isso ecoa dentro da realidade material e vai produzir aquilo que nós chamamos de Harikatha, a aula sobre Deus. Nos lábios dos Vaishnavas, nos lábios dos devotos puros. Srila Gurudeva dizia, nós só podemos compreender quem é uma pessoa quando nós ouvimos o seu Harikatha, quando o seu coração se abre e se revela ao mundo. Qual é a diferença? Nós estávamos também ontem aqui assistindo uma aula de Shyamdas Babaji Maharaj, que um dia eu espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer pessoalmente na Índia. Ele estava dizendo qual é a diferença entre você decorar toda a literatura védica e pronunciá-la em público para obter aplausos. É a música que vai tocar no seu coração enquanto você vai falar sobre isso. É glorificar Krishna. Então você vai ser como uma das notas, como uma daqueles chapeuzinhos que ficam em cima da flauta, tapando seus buraquinhos, modulando sua boca, para deixar com que o sopro da verdade absoluta passe através dos seus sentidos e da sua realidade física. Quem faz isso para servir a Deus? São os Vaishnavas. Eles têm consciência disso, eles sentem isso no próprio coração. E é por isso que a explicação deles nos atrai. Algumas vezes nós precisamos, porém, de alguma tradução para conseguir entendê-los. Nos primeiros meses, quando nós ouvimos os Vaishnavas falar, né, há, digamos assim, algumas concepções, algumas palavras em sânscrito, algumas passagens da literatura védica que eles estão citando, né, e que ainda não conhecemos. Então, portanto, o estudo, ouvir, às vezes, de alguém, mesmo alguém que não tenha tanto conhecimento assim, né, alguém que não saiba perfeitamente do que está falando, como eu, explicando os Vedas, nos ajudam a conseguir as ferramentas com as quais nós vamos escutar os grandes devotos. Mas, assim, a pureza do coração do Vaishnava, quando ele pronuncia os Vedas, é aquilo que nos atrai. Eu já disse mais de uma vez que eu cheguei a escutar aulas
do meu Guru Maharaj. Em Hindi, a primeira aula que eu escutei dele foi em Hindi, sem tradução, porque eu não tinha levado o meu celular não tinha um rádio, então a gente tinha que levar o rádio e o auricular, o fone de ouvido, para a gente poder ouvir a tradução simultânea. Eu ouvi simplesmente ele em Hindi, e não me chateei, não me cansei durante 1 hora. Eu simplesmente assisti, apaixonado, né, uma língua que em nenhum momento tinha me atraído antes. Né? Eu já morava na Índia, já estava na Índia há 6 meses, quando eu ouvi pela primeira vez o Gurudeva falando, e não me cansei de escutar o santo falando em Hindi, porque eu conseguia ver a pureza dele no som da voz dele. Por exemplo, o Gurudeva tinha um timbre de voz que era simultaneamente grave e doce. Ele, ao mesmo tempo, era os 2 lados do piano tocando, né? A última nota e a primeira, né? Simultâneas. Ele era a gravidade e a doçura. Né? Então, eles têm características que são, inclusive, às vezes, ímpares. Né? A gente fica apaixonado e quando nós glorificamos um, parece que nós não estamos glorificando um outro, que também deveria ser glorificado. Mas é porque eles parecem ímpares. Todos eles são simultaneamente o máximo. Então, quando você fala de um, parece que você está esquecendo de outros. Por favor, me perdoem aqueles que têm amor por outros Vaishnavas. Então, todas as vezes que eu falo de um deles, eu tenho a sensação de que eu estou olhando para a joia mais brilhante que existe, mas é porque eles têm essa característica de serem únicos, né? A perfeição, a ética de cada um deles, diferente uma da outra, porque cada um deles tem um humor diferente, né? Há diferentes Vaishnavas com diferentes humores, eles são assim como uma experiência irreversível, e a gente, quando fala deles, parece que está falando de um único ser que tem todas as qualidades, né? Mas na verdade eles são muitos, graças à misericórdia de Krishna. O que eles pronunciam é literalmente o eco das notas da flauta transcendental. Por quê? Porque é isso que nos atrai para Krishna. Quando nós ouvimos a aula de um Vaishnava puro, nós dizemos, eu quero chegar lá. Tá, eu vou fazer minhas coisas, eu tenho aqui uma vida material, mas eu vou caminhar dentro do mundo material nessa direção, ouvindo esta aula. E na próxima vida eu vou nascer e vou ouvir aulas mais elevadas. E na próxima vida eu vou nascer e vou me manifestar no momento em que Krishna está tocando, onde a aula já se transformou em música pura, na harmonia que emana da Suprema Personalidade de Deus. Então vamos continuar a leitura do comentário de Srila Sridhar Maharaj, para terminar a aula em alguns minutos. Muito bem. Então, quando nós nos dedicamos ao trabalho que beneficia os seres humanos, nós estamos nos aproximando de Deus. Nós vamos obter a oportunidade de conhecer um devoto puro, de conhecer um discípulo de um devoto puro, um servo de um servo de um servo de Krishna. E nós vamos nos aproximando desta escadaria, desta corda de conhecimento que é pronunciada, né, em base à literatura védica, por aqueles que realizaram isso em seus corações. Por exemplo, diz Srila Sridhar Maharaj, se uma pessoa se dedica a um trabalho que beneficia o público em geral, como abrir ou administrar um hospital, se essa pessoa presta algum serviço, mesmo sem saber, a um devoto do Senhor, a um Vaishnava, seus méritos devocionais começam a surgir. O assim chamado Agyata Sukriti. O Sukriti é o mérito piedoso. Ou seja, o que isso nos explica? Que as coisas na matéria têm um valor. Você pode pensar, olha, eu vou ajudar uma pessoa no hospital, hoje eu estou trabalhando, eu sou um enfermeiro, eu vou fazer uma sutura bastante complicada no braço de um político. Ou vou fazer um curativo, ou vou dar remédios, por exemplo, para uma criança. Ou vou ajudar a limpar a ferida de um professor que está velho.
ou vou simplesmente oferecer uma vitamina para um Vaishnava. Você pode pensar, nossa, mas então, ele está ajudando uma criança, a ajuda que ele faz para a criança é superior. Mas perante Krishna, existem valores internos, secretos, espirituais dentro de cada um de nós. Nem todo mundo está no mesmo nível de consciência. E isso é o que realmente gera hierarquia na realidade. Não é somente a idade de alguém, ou o cargo que alguém exerce na sociedade. Isso existe, sim. Os velhos têm prioridade, digamos assim, em relação a respeito. A vida dos jovens, em algum momento, pode ter um valor diferente, pois eles ainda não viveram. Porém, o jovem se tornará um velho. O político desta vida pode nascer vagabundo na próxima. A mulher pode nascer homem. Dentro da manifestação material, o que é que realmente tem valor absoluto? O conhecimento sobre os Vedas, que são a literatura da perfeição, aquela que nos enuncia a química, a física, a matemática, e o yoga, a medicina, a espiritualidade. Não é? O compêndio literário que possui todas as informações. Então, aqueles que têm conhecimento dos Vedas são diferentes daqueles que não o possuem, por enquanto. Todas as almas chegarão a este conhecimento. Isso não justifica preconceito, isso justifica, porém, uma diferenciação de valor relativo e absoluto dentro do coração de cada um dos seres vivos. Portanto, quando eu ajudo uma pessoa caridosa, eu faço algo. Quando eu ajudo uma pessoa que não é caridosa, eu faço outra coisa. Quando eu ajudo alguém a distribuir carne para os pobres, eu estou ajudando os pobres a pararem de sentir fome, mas eu ainda não estou ajudando aqueles animais a pararem de serem assassinados. É necessário avaliar a diferença de distribuir comida santa, um sanduíche de queijo maravilhoso, ou para os veganos outras coisas, oferecido no altar, algo que não envolve a mortalidade de nenhum ser vivo, ou oferecer carne em lata, por exemplo. A gente sabe aqueles hambúrgueres e as salsichas são feitas de pele de vaca, ossos de vaca triturado, né? Tudo que sobra vira hambúrguer e salsicha. E tem gente distribuindo, então, casco de vaca para crianças pobres comerem. Realmente isso tem qual valor? Dentro da matéria, a gente não está nem ainda discutindo algo espiritual. Né? É necessário aprender a distinguir a realidade. Isso é educação. Isso é civilização. Distinguir os diferentes aspectos da realidade. Então, Srila Sridhar Maharaj está dizendo que alguém que, por acaso, serve sem saber a um devoto do Senhor, recebe méritos devocionais, Agyata Sukriti. Pela associação com o devoto sadhu sangha, ou seja, frequentar alguém que tem conhecimento védico, né? Com essa decisão, com esta ação, a pessoa desenvolve, aos poucos, gradativamente, fé na forma pessoal divina do Senhor e automaticamente abandona o esforço de alcançar o Brahman impessoal. A ideia de atingir este Deus sem forma e sem qualidades vai sendo esquecida por aquele que ouve falar na forma qualitativa do absoluto. Com tal fé, a pessoa pode refugiar-se em um guru genuíno, ocupar-se nas práticas devocionais baseadas em ouvir e cantar os santos nomes e as glórias do Senhor, e progredir no caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo. Ou seja, esta volta não significa que nós já estivemos lá. Ela é uma volta da consciência dentro do espaço material até a encarnação de Krishna e do espaço espiritual até Goloka Vrindavana, né, a ilha transcendental, a realidade, o mundo transcendental, onde Krishna se manifesta, na sua forma absoluta. Né? É assim que nós voltamos em consciência para o centro do infinito. Né? Então, já estávamos dizendo isso. Né? Com fé, a pessoa se refugia num guru genuíno e progride de volta ao Supremo. Assim, o Senhor Krishna indica: eu sou a meta última e o Brahman é apenas uma posição relativa. Não é o absoluto final, pois a posição absoluta é a minha.
Somente se os impersonalistas servirem a outros poderão vir a mim, pois o único caminho para vir a mim é através dos Vaishnavas, através de Bhakti, através de aprender esta dança ética de perfeição que leva nossas emoções à pureza necessária para nos conectarmos com esta realidade na qual Deus é o cupido absoluto que irradia prazer para as almas liberadas. Vamos continuar aqui com a leitura do comentário para terminar a aula de hoje. O sábio Jada Bharata disse a um famoso rei da literatura védica: ó rei, sem banhar-se no pó dos pés sagrados dos devotos puros, a pessoa não pode conhecer o Senhor Supremo apenas por adotar vida religiosa de celibato, ou vida religiosa dentro da família, ou vida religiosa dentro da renúncia afetiva depois de ter tido uma vida familiar, ou sannyasi. Por adorar os deuses da água, do fogo e do sol, ou as potências impessoais de Deus, não é possível atingirmos os pés sagrados do absoluto. O que é necessário? Servir a escadaria, servir a esta cachoeira de conhecimento puro, que é construída na matéria pelos grandes Vaishnavas. Vocês já devem ter ouvido falar do Guru Parampara, a tradição, a sucessão discipular. Quando nós lemos o livro de um Vaishnava puro, quando nós pronunciamos seus nomes, quando nós falamos sobre eles, quando nós pensamos neles, nós estamos servindo com os nossos sentidos, com a nossa potência pessoal, as nossas forças, a nossa matéria, esta perfeita forma de transmissão do conhecimento. Isso é superior a adorarmos as divindades do oceano, as divindades do universo, pois é dentro do universo que escorre esta cachoeira. E esta cachoeira tem fonte não material e absoluta. Ela nos leva a Krishna. Prahlad Maharaj, que hoje é festejado, hoje nós estamos em Nrsimha Chaturdasi, ou seja, o dia em que Krishna se manifesta dentro do universo material, na forma de uma, digamos, ele se manifesta, se eu não me engano, no nível dos semideuses. Não é uma manifestação para os humanos específica. Os semideuses têm o darshan de Nrsimha, de Vamana, de algum dos avataras. Alguns avataras nascem numa forma para ser visível no planeta Terra e, simultaneamente, em outros níveis planetários. Nrsimha, se eu não me engano, segundo Bhakti Ballabha Tirtha Maharaj, o outro Vaishnava puro que nós pronunciamos hoje, nasce na realidade dos semideuses. Ele nasce, Krishna se manifesta de dentro de um templo, das muralhas do templo, dos pilares do templo, de um específico pilar. Krishna vai se manifestar como o leão transcendental. Ele aparece numa forma que tem corpo humano, de 4 braços, e a cabeça de um leão branco. Isso acontece no dia de hoje dentro do cosmos. Isso está acontecendo eternamente dentro do cosmos, porque Deus é absoluto. Hoje é um dia sagrado dentro da literatura védica, pois Deus vai se manifestar como o leão de 1000 braços. Às vezes nós dizemos 4, às vezes nós dizemos 1000, porque em determinados momentos dentro deste passatempo, Krishna vai exibir diferentes formas. Muito bem, nós vamos tentar explicar esta manifestação em alguma outra aula, quem sabe na aula de quarta-feira, que vai ser transmitida ao vivo pelo Facebook. Muito bem. Então, Prahlad Maharaj, que é o devoto que vai invocar esta forma de Deus, que é apaixonado por esta forma de Deus, que, portanto, na matéria sempre foi, em sua aventura, uma expansão, digamos, uma personalidade divina que se realiza ao enxergar Deus nesta sua manifestação, disse:
Enquanto as pessoas de mentalidade mundana não se banharem no pó dos pés dos devotos rendidos ao Senhor Krishna, que estão livres do apego mundano, não poderão obter um toque sequer dos pés de perfeição de Deus. Por que nós falamos de pés? Nós vamos explicar isso. Que são os pés de perfeição, os pés de lótus de Krishna, que são destruidores de todos os obstáculos. Por que nós temos pé, joelho, pernas, quadril, ventre, peito, braços, pescoço, cabeça, olhos? Né? Porque existe uma hierarquia mesmo dentro do corpo humano. Aquilo que você faz com os seus pés, você não faz com os seus olhos. Os pés não são capazes de dar aulas sobre Krishna, ou de entender e explicar e dar bons conselhos para as pessoas. Tem uma hierarquia biológica no seu corpo. O pé está embaixo de você. Porque é que ele acumula, segundo os Vedas, o nosso karma negativo? Pois há uma força de atração em relação ao chão que está puxando aquilo que é pesado, aquilo que é negativo às solas dos pés. Por que é que os pés têm mau cheiro em algumas pessoas? Isso não é por acaso. Porém, é descrito na literatura védica que aquilo que é baixo nos seres humanos é extremamente elevado na literatura transcendental. Então, os pés de Deus, compreendidos como algo físico em relação ao corpo transcendental de Krishna, ou compreendido como algo metafísico, como algo metafórico, algo filosófico, é algo elevado. E os Vaishnavas, segundo o Gurudeva explicou, ele disse, mas o que é o pó do pé dos Vaishnavas? São os discípulos que servem os gurus e que formam as pedras desta cachoeira, os degraus desta escadaria. Pois alguém que se ajoelha aos pés de um grande sábio durante uma vida inteira, assim como o Gurudeva fez com meu Param Gurudeva, com meu super guru, com aquele que era o guru dele, que também se ajoelhou aos pés de Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, que esteve de joelho aos pés de Bhaktivinoda Thakur, que esteve de joelho aos pés de Gorakshar Das Babaji Maharaj. E nós vamos assim subindo, nome por nome, obra por obra, até o Senhor Brahma. A Gaudiya Mata, a Escola Dourada, em nome da qual nós estamos dando esta aula, se conecta com o Brahma, guru após guru, com a alma que é responsável pelo projeto da criação material. Nós pertencemos a esta linha de gurus fidedignos. Então, quem serve a esta escadaria, quem se aproxima e se torna um dos degraus, na verdade é considerado como a poeira dos pés de lótus do grande guru que o precedeu. Portanto, não há jamais uma ideia de hierarquia arrogante, mas sim de uma hierarquia de serviço, de entrega, de rendição, de redenção. E é assim que esta escada se torna uma escada rolante, que se movimenta através da própria humildade, através da sinceridade, e vai subindo dentro da realidade material, num humor de serviço amoroso, em direção ao Guru original, Deus, Shri Krishna. Conclui Srila Sridhar Maharaj. Pensar que o Senhor considerou igualmente os aspectos pessoal e impessoal é um erro muito comum diante deste verso que nós estamos comentando. Em resposta à dúvida de Arjuna a esse respeito, o Senhor declarou claramente que os personalistas são superiores aos impersonalistas. Mesmo assim, os impersonalistas também recebem uma oportunidade de alcançá-lo na sua forma não material, na sua forma não pessoal. Porque sem ele não existe meta nenhuma. Sem Deus não existe meta. Sem adotar o caminho da devoção, os adoradores do Brahman impessoal alcançarão o Brahman, o Espírito, a brilhante refulgência da divina forma do Senhor Shri Krishna. Então, nós vamos encerrar a aula neste momento,
né? Se há alguma dúvida, perguntem. Na aula passada nós fizemos um capítulo inteiro, nessa aula nós fizemos 3, 4 versos, 5 versos. Então, por favor, me permitam pronunciar Om Agyanati Mirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurum Militam Yanatajmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Vachapatikanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Geralmente se pronuncia Om Agyanati Mirandasya no começo e Vanchakalpatarubhyasya no final. Vanchakalpatarubhyasya é o mantra de, digamos assim, de rendição a este rio, a esta cachoeira, a esta escadaria, a esta escada rolante que nos leva de volta a Krishna, né, pois é uma glorificação de todos os Vaishnavas. Convido vocês a assistirem a aula passada. Por favor, ela é uma aula bastante importante que vai alimentar a compreensão das formas transcendentais e das formas universais de Deus, né, e nos dar dimensão do poder de Krishna e da sua cifra, digamos assim, de quem ele é literalmente, realmente, dentro da realidade absoluta e eterna. Hare Krishna, Haribol.